Eita que esse conservadorismo vai levar esse país pro buraco. Se você acabou de chegar nesse canal, meu nome é Jana Viscardi, sou eu mesma, dona e proprietária deste modesto espaço. E estamos aqui hoje para retomar o nosso Notícias Incríveis. Você está vendo que nós estamos aqui tentando produzir conteúdo de maneira mais consistente e resgatando aí coisas que a gente vinha fazendo neste canal. E uma dessas coisas era justamente Notícias Incríveis. Vou deixar aqui um card para você olhar outros vídeos que a gente produziu. E Notícias Incríveis tem até então, duas características possíveis. Um tipo de vídeo que é você olhar para a notícia, a maneira como o jornalista escreveu aquela notícia e como aquela escrita está equivocada e poderia ser melhorada. E uma outra possibilidade para essas Notícias Incríveis é a gente olhar para a notícia e pensar o quanto aquele fato relatado na notícia é um fato que nos traz consternação, indignação e preocupação e reflexão, não é mesmo? Este vídeo é um tipo de Notícias Incríveis, é o tipo 2 de Notícias Incríveis. Então nós vamos olhar uma notícia que foi veiculada em vários jornais e que se trata do projeto de lei de uma deputada pelo Avante de Alagoas. Essa deputada se chama Rosinha da ADEFAL. E a Rosinha, ela apresentou um projeto de lei que se chama Infância Sem Pornografia. A princípio você pensa assim, maravilhoso, para reforçar algo que deveria ser consenso entre todos nós, apresentar um projeto de lei que fala sobre a infância sem pornografia pode ser um excelente caminho. Mas, como vivemos um período bastante conservador, eu fiquei me perguntando, tá, o que é que significa a infância sem pornografia? E eu acho muito curioso a gente pensar o nome de uma lei, porque ela pega, né? Como é que Janaísa vai falar contra uma lei que se chama Infância Sem Pornografia? Não dá pra falar, porque se Janaísa falar contra a infância sem pornografia, Janaísa é o quê? A favor da pornografia. Olha como o nosso problema já começa no nome da lei. Se você falar contra ela, é como se você fosse a favor do que ela diz que é contra. Olha, Janaísa tá aqui já fazendo essa reflexão. Mas aí eu fiquei me perguntando, o que significa pornografia? Como é que a deputada vai tratar esse tema? E aí eu peguei a lei e vou deixar o link aqui embaixo para você dar uma olhada. A lei está dizendo assim, no artigo 1º vai dizer que incumbe a família criar e educar os seus filhos, as crianças e os adolescentes, de acordo com a Constituição Federal. Aí vai colocar lá no parágrafo 1 desse artigo que os pais têm o direito, né, que os seus filhos recebam educação moral e religiosa que esteja de acordo com as suas convicções. E aí vai colocar lá a Convenção Americana dos Direitos Humanos como um lugar que fortalece essa ideia. E aí eu já pergunto, tá bem, mas eu tô falando de infância sem pornografia, por que eu estou falando de educação religiosa ou moral? Eu não deveria estar falando de educação sexual? No parágrafo 2 desse artigo, ela vai dizer assim, os órgãos e os servidores públicos, eles podem cooperar na formação moral de crianças e adolescentes. Formação moral, de novo, o que é essa moral? E aí, quando ele vai dizer que os órgãos e os servidores podem cooperar na formação moral, ela vai fazer um adendo que é uma restrição, uma condição, que é desde que previamente apresentem às famílias o material pedagógico, cartilha ou folder que pretendem apresentar ou ministrar em aula ou atividade. Então a gente já percebeu que atacou diretamente aqui as escolas, porque falou de material pedagógico. Então que o profissional tem que apresentar às famílias esse material pedagógico. Bom, as escolas já fazem reuniões de pais e mestres justamente para falar como é que se dá o ensino. O pai pode participar dessa discussão, mas não definir isoladamente o que o filho deve aprender. Com o que isso se parece com ele mesmo? Escola sem partido. Tá bem parecido isso aqui, não é mesmo? No artigo 3º vai dizer assim, os serviços públicos e os eventos patrocinados pelo poder público devem respeitar as normas legais que proíbem a divulgação ou acesso de crianças e adolescentes a que, gente? Imagens, músicas ou textos pornográficos ou obscenos, assim como garantir proteção face a conteúdos impróprios ao seu desenvolvimento psicológico. E aí eu volto à pergunta, o que é pornográfico ou obsceno se eu só estou falando de moral? Lá atrás, eu não tô falando de outra coisa que não seja moral. E aí o que é que tá dizendo no parágrafo 2º desse 3º artigo? Considera-se pornográfico ou obsceno, vamos lá,
áudio, vídeo, imagem, desenho ou texto escrito ou lido, cujo conteúdo descreva ou contenha palavrões, imagem erótica, de relação sexual ou de ato libidinoso. Já parou, Brasil, temos aqui um problema com isso. Por que temos um problema com isso? Porque um palavrão não necessariamente é pornográfico. E porque a relação sexual em si não deve ser entendida como pornográfica. Preste atenção como é problemático esse trecho, porque está determinando tudo que é pornográfico ou obsceno a tudo que tem a ver com sexo. E considerando também, a gente volta então agora para a coisa da moral, que o palavrão é a coisa obscena. Agora imagine você que você está lendo um livro na aula de literatura e nesse livro um dos personagens solta um palavrão no livro. Sei lá, tô aqui extrapolando. Quer dizer que esse conteúdo é impróprio, esse professor tem que ser, sei lá, a escola ou o professor tem que ser multados, que é uma das penas previstas na lei? O que é imagem erótica? O que é esse ato libidinoso? E aí tem uma coisa curiosa, é que o parágrafo 3º desse artigo 3 vai dizer que a apresentação científico-biológica de informações sobre o ser humano e seu sistema reprodutivo é permitida, respeitada a idade apropriada. Ora, o que significa a apresentação científico-biológica? Eu estava aqui olhando um outro documento do Todos pela Educação, que está discutindo brevemente esse aspecto da educação sexual nas escolas, que é disso que se trata. Essa lei não está falando de infância sem pornografia. Essa lei está falando sobre educação sexual nas escolas, sobre a restrição da educação sexual nas escolas, e a gente vai ver por que mais lá na frente. Esse texto do Todos pela Educação está dizendo justamente que documentos nacionais e internacionais dão suporte a uma educação sexual que vai além do que? Da abordagem reprodutiva. E esse aspecto reprodutivo leva a gente à redução do que é a sexualidade, a educação sexual, ao aspecto do sexo, do órgão reprodutor. E aí eu volto aqui pra gente olhar que o Plano Nacional Curricular, ele prevê essa discussão de gênero, ele traz lá, aponta as questões de gênero, de identidade de gênero e orientação sexual, mas que na Base Nacional Curricular isso foi vetado, foi extraído, não tem a palavra gênero na Base Nacional, que já é o caminho para esse conservadorismo de impedir você falar dessas questões, porque você vai falar só do órgão reprodutor. E veja, a sexualidade é algo muito além do que é o órgão reprodutor, e isso é algo que é sim apresentado na escola, porque está se falando de identidade, está se falando da construção dessa identidade. E isso não implica de ensinar a pessoa a ser diferente do que ela já é. Isso explica apresentar a diversidade de mundo, que é algo fundamental para os direitos humanos. Algo previsto tanto no plano curricular como na base curricular. E aí a continuação dessa lei é falar o que vai acontecer caso as pessoas não atendam ao que está previsto na lei. Então, vai ter multa. E aí aqui tem um elemento que me chama a atenção e que é muito importante, que diz assim: os serviços públicos obedecerão às normas estabelecidas pela Constituição, à legislação vigente e ao disposto nesta lei, especialmente, e aí veja só, os sistemas de saúde, de direitos humanos, de assistência social e de ensino infantil e fundamental. E aí eu quero que você preste atenção nisso, porque está dizendo aqui, especialmente os sistemas de saúde, de assistência social, ensino e direitos humanos. Se você está dizendo que falar de relação sexual é pornográfico, imagine uma criança que é estuprada e ela tá com assistente social e a assistente social precisa abordar essa questão. Ela vai ter que pagar uma multa? O pai vai interpretar isso como um problema e vai multar o Estado por isso, ou aquele assistente social por isso? Pai esse que pode ter sido aquele que estuprou aquela criança. Observe como é delicado, gente, isso. Observe como essa lei é frouxa. Quer dizer, então, que uma escola que fale, uma escola pública que traga aspectos de gênero, pode ser autuada porque falou sobre gênero, porque isso pode passar pela questão da relação sexual, porque isso pode passar... Porque lá atrás está se falando do que o pai é responsável pela educação moral e religiosa. O que é que educação moral e religiosa tem a ver com a sexualidade das crianças? Eu vou dizer para você, tem muito, né? Porque tem muitas religiões que condenam a identidade de gênero das pessoas e a orientação sexual das pessoas. De modo que a escola agora vai ter um problema com isso. Quer dizer, vai ter mais problemas com isso. Acaba aí a lei e depois vem a justificativa dela. E para fazer a justificativa da lei, ela vai recolher uma série de artigos da Constituição
federal, da Convenção Americana de Direitos Humanos, Código Civil, e no final vai trazer o Estatuto da Criança e do Adolescente, de material impróprio para crianças e adolescentes. Vai falar do Código Penal, que praticar na presença de alguém ou induzi-lo a presenciar conjunção carnal ou outro ato libidinoso a fim de satisfazer lascívia própria ou de outrem, vai levar a pena e reclusão de 2 a 4 anos. Veja, é uma loucura você colocar o Código Penal aqui dentro, como se a prática de sexo na frente de uma criança, que isso é pornográfico, isso é horroroso, como se isso de alguma maneira se aproximasse de um professor falar sobre sexualidade em sala de aula. Gente, as coisas elas estão ligadas aqui dentro. A gente não pode ignorar que a escolha que foi feita dos artigos que são encaixados é justamente nessa medida aproximar coisas que não tem nada a ver uma com a outra. Um assistente social falar com uma criança sobre abuso sexual é completamente diferente de uma criança presenciar ou viver o abuso sexual, ou ver 2 pessoas transando na frente dela, expondo a criança a atos pornográficos. São coisas completamente diferentes, minha gente. Não é possível que a gente coloque tudo no mesmo saco numa lei. E aí ela vai falar que a família tem o direito constitucional de criar e educar os seus filhos. E aí, de novo, ela vai passar pela educação moral e religiosa, e ela não está falando de educação sexual, não são a mesma coisa, não devem ser colocadas no mesmo pacote. E eu volto para você lá em cima, no nome da lei, que é infância sem pornografia. O que é que ela tá chamando de pornografia? Falar de relação sexual não é pornografia, são coisas que são diferentes e a gente tá usando esses termos e eu decidi fazer esse vídeo por isso. E aí, se você for uma especialista em educação, vou ter um prazer de te receber aqui. Se você for alguém que trabalha com leis, adoraria também ouvir você aqui. A minha interpretação é olhar justamente a maneira como essas palavras estão todas reunidas aqui para definir o que é essa lei, né? E definir portanto, o que é pornografia, o que é que se está combatendo aqui. Assim, se a família possui tamanha responsabilidade legal face aos filhos menores, nada mais natural e necessário do que conferir aos pais o direito de decidir quanto à sua educação moral e religiosa. De novo, a gente não tá falando de moral e religião, a gente tá falando de sexualidade. Não faria sentido conferir a terceiros, escola, órgãos da saúde, a prerrogativa de apresentar valores morais em desacordo ou sem o conhecimento da família. A família tem o conhecimento, está na base nacional curricular, está naquilo que a escola vai oferecer durante o ano. O pai vai na escola, acompanha se o pai acompanha o filho na escola, ele sabe disso, o pai e a mãe. Quando são os pais que têm o ônus de arcar com as consequências do comportamento dos filhos? A consequência do comportamento do filho é uma loucura. Jogando na escola a culpa, já colocando na escola a culpa de algo que acontece com os filhos. E aí, só pra te trazer uma informação, eu não sei se você sabe, mas a maioria dos casos de violência sexual contra crianças e adolescentes acontece, sabe aonde? Em casa. É em casa, não é na escola não, é dentro de casa, é com familiar, é com gente próxima e íntima. E o fato de essas crianças e adolescentes não terem conhecimento do que está acontecendo faz com que elas reportem isso menos, porque elas acham que é daquele jeito que o pai tem que tratar uma filha ou um filho. Então, quando ela vai lá dizer que a família tem que cuidar dos seus filhos, ela está esquecendo que a família é o lugar onde as agressões sexuais, os abusos sexuais acontecem com as crianças. De modo que dizer que a lei é infância sem pornografia é um grande absurdo. Porque os casos de violência contra as crianças acontecem dentro de casa. Ela está fazendo uma lei para defender o que ela chama de moral e religião, o que ela chama de educação moral e religiosa, e está ignorando completamente essa estatística que não é fabricada, que não é inventada e que joga luzes sobre a família, mostrando o quanto essa família que ela está defendendo tanto aqui, e essa religião da família está defendendo tanto, esse combo família-religião, o quanto essa família é responsável pela violência contra crianças e adolescentes. Não é o discurso na escola que promove a violência contra crianças e adolescentes. E é o desconhecimento sobre a própria sexualidade, é o desconhecimento sobre o que é violência sexual que faz com que essas crianças e adolescentes não reportem isso. Claro, para além do fato do medo e da violência psicológica cometida
por esses pais dentro de casa. E ela vai continuar e vai dizer: se a lei impõe à família o ônus de sustento e responsabilidade pelos atos dos filhos menores, é natural que ela, a família, tenha primazia em sua formação moral. A escola e os professores podem e devem auxiliar na formação moral dos alunos, mas desde que previamente obtenham a anuência dos pais e dos responsáveis. Isso é um absurdo. É um absurdo. Isso é escola sem partido. É você atar as mãos dos professores e dos assistentes sociais de serem capazes de falar sobre isso em sala de aula, e isso é educação sexual. É você ter a possibilidade de apresentar a diversidade de pensamento, de conhecimento em sala de aula, e os pais quererem vetar isso em função do seu entendimento de mundo. A escola não deve representar exclusivamente o entendimento de mundo do pai ou da mãe. Não é isso. A escola é pluralidade e não a reprodução do seu entendimento de mundo. É isso que você precisa entender. Não reproduzir o seu entendimento de mundo não significa, todavia, que aquilo que está sendo dito ali está errado, está equivocado. Não é isso. Pluralidade de pensamento é importante. A escola não deve reproduzir só o que você quer que ela reproduza. Senão você ensina o seu filho em casa, tira ele da sala de aula. Ele vai se tornar uma pessoa absolutamente alienada do mundo. E muito suscetível à violência que você condena e acha que é a escola ou um assistente social que promove essa violência. Mas não é. É o pai, é a mãe dentro de casa. E isso está faltando a Rosinha. Essa é a estatística. Eu tô dizendo, o conservadorismo vai acabar com o nosso país. E a construção dessa narrativa tá na linguagem, não tá em outro lugar não, tá na maneira como se escolhe as informações que se coloca numa lei, tá na maneira como você chama a lei, porque se eu tô condenando a lei, eu sou contra essa lei, tá dentro de tudo isso. É um absurdo, gente, um absurdo. Observe, a lei não permite a professores ou agentes de saúde, isso é um absurdo, ou qualquer outro servidor público ministrar ou apresentar temas da sexualidade adulta a crianças e adolescentes. Ela tá misturando lé com cré. O que tem a ver pornografia com sexualidade adulta com educação sexual? Ela não tá usando o termo aqui, mas é disso que ela está falando. Educação sexual não é sexualidade adulta. E aí ela continua dizendo que não pode apresentar esses temas de sexualidade adulta a crianças e adolescentes, abordando conceitos impróprios. É aí que ela mostra que veio. Conceitos impróprios ou complexos como masturbação, poligamia, sexo anal, bissexualidade, prostituição, entre outros, sem o conhecimento da família ou até mesmo contra as orientações responsáveis. O que está em questão aqui não tem nada a ver com pornografia, gente. Não tem nada a ver com pornografia. O que ela está chamando de pornografia é algo que não tem nada a ver com pornografia. Masturbação é algo que as crianças aprendem a fazer desde crianças, sozinhas. Elas tocam o próprio corpo e já começam a entender o que é prazer. E isso não é quando tem 20 anos não, gente. É quando tem 8, 9, sei lá. Psicólogos podem dizer isso melhor do que eu. Essa é a descoberta da sexualidade que acontece na infância. Não se faz isso na escola. É uma descoberta da criança consigo mesma. O que a escola vai fazer não é dizer assim: olha, eu nunca vi uma escola fazer isso. Olha, agora você pega o seu pipiu, ou então você pega a sua xereca e você... Nenhum professor faz isso em sala de aula, gente. Isso não existe. Isso não existe. Não é disso que se trata. Poligamia, o que é que poligamia tem a ver com pornografia? Se você quer ser poligâmico, isso não tem nada a ver com ninguém. Quer dizer então que um professor não vai poder apresentar um texto para o aluno que fala sobre poligamia, que nada tem a ver com pornografia? É disso que está se tratando? Sexo anal, gente, é disso que se trata essa lei? Isso é um retrocesso absoluto, minha gente. Bissexualidade, chamar de bissexualidade de sexualidade adulta é o desconhecimento absoluto do que se está falando. Essa mulher não sabe o que está dizendo e está criando uma lei para isso. O que os pais precisam entender dentro de casa é que uma escola que fala sobre educação sexual não é uma escola que está mandando o filho se masturbar na frente dos colegas. Não é uma escola que está mandando você ser bissexual. Não é uma escola que está mandando você ter 50 pessoas na sua família, criar um harém e ter várias mulheres e homens dentro de casa. Não é disso que está se tratando. Não é isso que é educação sexual. Educação sexual deve apontar caminhos para o entendimento não só do que é o sistema reprodutor, mas dos elementos que tem a ver com identidade de gênero, porque essa pessoa vai se confrontar com outros indivíduos na sociedade, e essa pessoa não pode ser preconceituosa, porque ela deve respeitar os direitos humanos, e não só o dela ou dos outros. Não é só a sua realidade que existe, como religioso, por exemplo. Não é esse o único caminho. O Estado não deve atender só a demanda da bancada evangélica. Uma escola não deve atender só o pensamento da bancada evangélica. E uma lei que se intitula Infância Sem Pornografia
não deve trazer esses elementos como parte do que é infância sem pornografia. O que a gente tem que prestar atenção é em outras coisas. As crianças estão sendo violadas dentro de casa pelo pai e pela mãe. Não é possível que você está preocupado em falar de bissexualidade. A bissexualidade deve ser discutida em sala de aula, porque deve se falar sobre o que é a comunidade LGBTQI+, porque dentro dessa sala de aula tem jovens que são LGBT. E eles têm que entender que eles têm direitos. E que se eles são indivíduos que não são anormais, nem esquisitos e que nem devem sofrer bullying. Elemento que ela traz aqui, inclusive, para dizer que está se falando de temas sexuais adultos. O que são temas sexuais adultos? Essa pessoa não tem a menor ideia do que é identidade de gênero e sexualidade. Não tem a menor ideia. Eu faço um convite a você para estar atento ao que os deputados estão fazendo. Isso é um enorme retrocesso. E a escolha desse nome, a escolha das palavras para abordar esse tema são absolutamente equivocadas e são absolutamente retrógradas. Eu vou deixar para você o link para essa informação sobre do Todos pela Educação, que justamente fala sobre o que é essa educação sexual compreensiva, que é nortear o processo de aprender e ensinar sobre os aspectos cognitivos, físicos e sociais e emocionais da sexualidade. Sexualidade não é só órgão reprodutor, gente. Isso é um aspecto da sexualidade. Todos esses elementos fazem parte da vida das pessoas. E falar sobre isso não é mandar a criança se masturbar em sala de aula. Este projeto de lei é um absurdo. E você deveria estar atento a isso. Porque não é porque o seu pensamento não é o único contemplado em sala de aula que isso está errado. Isso é justamente diversidade de pensamento. Isso é atender ao que pede os direitos humanos. Tá bem? Então fique de olho na maneira como essas coisas estão escritas, expressas e como essas informações estão destacadas. O meu e o seu desconhecimento levam a esse grande retrocesso da nossa sociedade. O que as outras nações estão fazendo em termos de apontar para uma educação sexual compreensiva é tudo que a gente está voltando atrás quando a gente atende a esse projeto. Leia, estude e olhe para o mundo, para além do seu mundo. E entenda como a linguagem acompanha esse processo através da maneira como as narrativas são construídas para falar de um tema. Um beijo e tchau, tchau.